A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é o pastor Marcos. Tenho a grande alegria de dar início a mais uma lição nesse tema maravilhoso que estamos estudando nesses 3 meses, nesse trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Glória ao nosso Deus e o nosso Salvador, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para isso, iremos abordar esse tema. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Lição de número 7. E nessa lição de número 7, 17 de maio de 2020, temos como texto áureo: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Efésios 2, versículo 14. Então, louvado seja Deus. Já vai gravando aí essas palavrinhas, porque iremos em detalhe. Nossa paz, ambos os povos. Estudamos na lição anterior a situação que se encontrava os gentios, uma situação lamentável, desprovida de esperança, uma condição desoladora, sem Cristo. E iremos observar que, por outro lado, os judeus que se achavam os tais da promessa, eles desprezavam os gentios. Então, já observamos aqui no texto áureo que Cristo, ele é a paz, ele vai trazer a paz a ambos os povos, e esses ambos povos, judeus e gentios, ele irá formar um povo salvo, a igreja do Senhor, uma família de Deus. Isso, ele vai derrubar essa parede que existia entre judeus e gentios, criando, sim, a igreja do Senhor. Para isso, iremos entender a verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Importante, nessa lição, vamos falar sobre esse ministério da reconciliação que Deus traz para todos os homens. E temos, sim, como objetivo, louvado seja Deus, como embaixadores de Cristo, temos que conclamar a todos para que se arrependam dos seus pecados e sejam reconciliados com Deus. E Cristo, ele torna propício quando ele morre no Calvário, isso diz a verdade prática, reconciliando todos os eleitos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, é importante que nessa lição você tenha alguns conceitos gravados na sua mente. Cristo, ele derruba essa parede de separação entre Deus e os homens, e também entre os homens, porque havia essa separação de gentios e também entre os judeus. Cristo, por meio da cruz do Calvário, ele desfaz essa separação entre judeus e gentios, mas também não deixa de cumprir a lei na sua integralidade, porque ele morre na cruz cumprindo essas ordenanças cerimoniais, essa lei dos mandamentos que fala acerca do sacrifício. Por isso, irmão, ele demonstra, ele prova que ele ama a todos de igual modo. Não faz acepção de pessoas. Ele se faz maldição em nosso lugar. Glória a Deus. Tudo isso que eu falei foi efetivado por meio do sacrifício na cruz do Calvário, irmãos. Eu quero acompanhar com os irmãos a leitura bíblica em classe que se encontra em Efésios capítulo 2, versículo 14 ao 19. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai.
em um mesmo espírito, assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Então, coloquei aqui em amarelo, observe aqui em amarelo, iremos falar sobre essa paz. Ele é a nossa paz. Iremos falar em detalhes a lei dos mandamentos que consistia em ordenança. Ele desfaz essa parte da lei. Iremos compreender como é dividida a lei. E no que diz respeito aos mandamentos, a parte cerimonial, ele cumpre toda a lei. Ele não revoga nesse sentido. Iremos compreender isso com calma. Ambos os povos reconciliar, tanto judeus como gentios, como também os povos com o próprio Deus. Porque ele usa a palavra ambos nesse versículo e também nesse versículo aqui que ele fala de termos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Iremos mostrar que a conclusão de tudo isso é que somos família de Deus. Somos famílias de Deus. Glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 2, do 14 ao 19. Introdução. Glória a Deus. Glória a Deus. Nessa introdução, iremos observar, aleluia, glória ao nosso Deus, uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Não se esqueça que estamos estudando o livro de Efésios, e hoje a nossa proposta é estudar do versículo 14 até o 19. Mas só que no versículo 13 há uma mudança nas palavras do apóstolo Paulo. Uma significativa mudança, porque ele usa a expressão, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Então estávamos longe, chegamos perto. Então iremos desdobrar essa mudança que houve. E esse é o assunto dessa lição. Então fique atento, iremos analisar versículo por versículo e compreender essa lição maravilhosa. O tópico número 1 diz que Cristo desfez a inimizade entre os homens. Cristo desfez as inimizades entre os homens. Iremos ver no decorrer da lição que esse aspecto ele deve ter uma compreensão dupla, deve ser duplamente compreendido, que vai desfazer entre os homens e também entre os homens e Deus. Tá bom? Já adianto essa compreensão. Então havia uma parede de separação entre os homens. E essa parede de separação entre os homens, onde os judeus adotavam um exclusivismo religioso, né? E com isso afastava eles dos gentios, nós iremos observar que essa parede de separação, ela tanto é espiritual como literal. Para isso eu quero te convidar a mostrar o extremismo judaico, esse extremismo que levou, que separava eles dos gentios. Né? Você observa, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do 28 ao 30, Paulo chegou a ser preso, porque ter permitido um grego ter ultrapassado essa barreira, essa parede. Mas o que é essa barreira? Vamos entender essa barreira de uma forma literal para compreendermos espiritual. Esse aqui é o templo, essa área aqui é chamada Pátio dos Gentios, aqui é o templo propriamente dito, em volta às muralhas. Eu tenho outras fotos aqui para elucidar essa barreira. Aqui você já observa aqui, ó, a foto em volta do templo tem um murozinho em torno de 1,40 m, que os gentios que ficavam no pátio não poderiam ingressar no templo, era separado, tinha uma parede de separação. Tá certo? Aproximei mais a foto, aqui já dá para ver um pouquinho o muro. Em detalhes aqui, ó, o número 14 aqui é esse muro que ficava em volta do templo. Aqui, em detalhes aqui, o templo. Observa aqui o pátio dos gentios, pátio das mulheres, porta formosa, pórtico de Salomão, pináculo do templo, tá certo? Mas aqui, a nossa questão aqui é esse muro que separava aqui. Eu tenho uma foto aqui, melhor ainda que essa. Essa aqui é minha predileta. Observa aqui essa foto. Olha aqui o muro aqui, ó. Visto aqui o muro aqui? Então,
Esse muro era tal parede. Os gentios ficavam aqui no pátio, não poderiam entrar. Esses que estão entrando aqui são os judeus. Tá bom? Fique bem compreendido essa questão da parede. E o que acontece? Cristo desfaz essa inimizade, vai derrubar essa parede entre judeus e gentios. O apóstolo, ele declara assim, no que diz respeito a essa derrubada dessa parede, que estava no meio entre eles, ela é tanto literal quanto espiritual. Mas, por meio de Cristo, pelos méritos de Jesus Cristo, essa divisória ela é rompida. E quando ela é rompida, nós não somos mais forasteiros, não. Nós temos acesso à presença do Pai. Todos temos acesso à presença do Pai. A parede de separação entre os homens é rompida, é derrubada, ocorre a derrubada dessa parede de separação, e entre as consequências dessa separação de judeus e gentios, nós observamos o seguinte: é importante que você entenda o conceito da lei dos mandamentos, porque ele fala no versículo 15, que ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Então, o que seria essas leis de mandamentos? Entenda de que uma visão tripartida da lei tem um aspecto moral, cerimonial e civil. O aspecto moral é que fala que está em vigor ainda quanto à questão de um padrão de conduta, um padrão de comportamento, claro, não como meio de salvação. E tem o aspecto civil, que é a lei civil que diz respeito aos próprios israelitas. Mas eu quero falar especificamente dessa que é a lei dos mandamentos, que trata justamente essa lei dos mandamentos, dessas ordenanças, que é uma lei cerimonial. Aí nós estamos falando de cerimonial, estamos falando de circuncisão, nós estamos falando de sacrifício, de poder comer certas comidas, outras não, de guardar o sábado, de certas bebidas. Seriam ordenanças cerimoniais que acabavam servindo como divisão, como parede entre os judeus e os gentios. Esses ritos identificavam o povo judeu diante de Deus e mostrava a sua hostilidade diante dos gentios. Então, essa lei, essas ordenanças, elas foram revogadas por Cristo. É claro que não confunda. A Bíblia diz que Jesus mesmo disse: não vim para revogar, mas para cumprir a lei, Mateus 5:17, mas o cumprimento dele é no aspecto cerimonial. Quanto ao aspecto de cerimonial, quanto ao aspecto de sacrifício, ele cumpre esse sacrifício. Então, hoje, aqueles que aceitam Cristo, diante da lei, nós estamos quites, porque Cristo cumpriu na integralidade a lei no aspecto cerimonial, porque a lei no aspecto moral, permanece ainda para nós. Devemos sim seguir os princípios morais da lei. Então, é importante concluirmos nesse tópico de que, diante de Cristo, por ele ter se oferecido diante de Deus como cheiro suave, ele aboliu toda a necessidade de seguirmos ordenanças ritualísticas. E dessa forma, toda inimizade foi desfeita. Resumo do tópico número 1. A obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus. Imagine alguém colocar uma parede, uma muralha no meio de uma via pública. Olha o transtorno que iria acontecer. Era mais ou menos a situação que se encontrava entre judeus e gentios. E Cristo vem propiciar, de uma vez por todas, acabar com essas. Próximo tópico, iremos falar sobre: pela paz, Cristo fez um novo homem. Não há dúvidas de Jesus, ele, segundo Isaías, capítulo 9, versículo 6, ele é o príncipe da paz. Aleluia!
Glória a Deus. A Bíblia também fala em Ezequiel, que ele é o concerto de paz. Aleluia. Miqueias declara de que este será a nossa paz. Miqueias capítulo 5, versículo 5. Os próprios anjos, quando do nascimento de Cristo, eles declaram e proclamam que a paz de Deus acabava de chegar. Aleluia. Lucas 2, versículo 14. Lucas 2, versículo 14. Vamos ver o conceito bíblico de paz. Conceito bíblico de paz. De uma forma geral, a palavra paz, iremos ver, até na Bíblia Sagrada, hein, dependendo do texto, que fala sobre boas relações, de o fim de um conflito, do estado de tranquilidade, né? O estado de tranquilidade. E observamos que por meio da morte na cruz de Cristo, ele desfaz toda a inimizade do homem com Deus, tornando possível a reconciliação entre ambos, Deus e os homens. E com isso promovendo a paz. Aleluia! Reconciliando, louvado seja Deus, o homem com Deus. Então, esse é o número 1 que fala desse conceito de paz. Mas também o número 2 desse tópico nos mostra que Cristo é o motivo da nossa paz, é o motivo de nossa paz. Vamos ver que Paulo vai declarar logo no início, no versículo 14 do capítulo 2, ele diz que ele é a nossa paz. E para entendermos essa questão de paz, esse motivo de ser a paz, Jesus ele não é apenas autor da paz, mas literalmente ele é a nossa paz. Tá certo? O que implica isso? Implica que o conceito de comunhão nos traz uma comunhão espiritual, ou seja, ele passa a habitar conosco. Louvado seja Deus. Desse modo, existe uma paz que repousa no meio da igreja. Na igreja, essa paz está na igreja. Glória a Deus. E entendemos isso de uma forma, uma compreensão dupla, porque também faz a paz entre judeus e gentios, e fazendo agora um único povo chamado igreja. A paz entre judeus e gentios, e acontece agora a união de um único povo em Cristo Jesus. O número 3 do tópico 2 vai falar sobre a nova humanidade formada pela paz. A nova humanidade formada pela paz. Glória a Deus. E iremos compreender que nesse texto, quando fala sobre a nova humanidade formada pela paz, Cristo, ele uniu os povos que antigamente estavam separados, judeus e gentios, faz um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, trazendo a paz entre eles. E é importante que nisso vai surgir uma nova humanidade, que é a igreja. A partir desse ato de Cristo na cruz do Calvário, ele traz essa nova humanidade. E nessa situação não tem esse negócio de circuncisão, de incircunciso, de circunciso. Não, de maneira alguma. Temos um novo povo, onde a paz está em nosso meio, e essa paz vem formar esta união. Glória a Deus. Resumo do tópico número 2. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Aleluia. Glória a Deus. Tópico número 3. Pela cruz, reconciliados com Deus no corpo. O número 1 desse tópico, Cristo se fez maldição
por nós. Sabemos que a condenação, a morte na cruz era algo assim, um sinal de maldição, de enorme, profunda humilhação. Porque não era apenas morto na cruz, passava por uma sessão de tortura. A pessoa era açoitada por um chicote romano, e aí você observa o detalhe desse chicote, que além de cortar, ele fazia hematomas terríveis. E após açoitado, ele era obrigado a carregar a própria cruz de forma pública, extrema, total humilhação. Por isso que, para alguns, essa cruz ela era algo assim, para os judeus, né? Era um escândalo. Os gentios era loucura, né? Loucura para os gentios. Mas Jesus, o Senhor Jesus, ele suportou tudo isso. Suportou a afronta, ele levou nossa culpa, ele foi crucificado e levou essa maldição sobre ele. Tudo isso, meus irmãos, para nos em nosso lugar. Em nosso lugar. O número 2, reconciliados pela cruz. Então, reconciliados pela cruz. É verdade, o Ministério da Reconciliação fala sobre isso. Foi sacrifício vicário de Cristo. Uma consequente vitória dele sobre a morte. Isso nos possibilitou sermos reconciliados com Deus e também com os homens. Glória a Deus. E por isso, Cristo, ele é a nossa paz, ele nos traz a paz desta maneira. E tudo isso se encontra na mensagem da cruz. Então, tivemos vitória sobre a morte, Cristo teve a vitória sobre a morte, ele trouxe reconciliação, e a mensagem da cruz, irmãos, apregou justamente isso, essa paz entre Deus e os homens. Aleluia. O número 3 fala sobre reconciliados na cruz em um corpo, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo, no versículo 16, na segunda parte, ele reforça esse propósito de Cristo de reconciliar ambos. Ele usa essa palavra novamente, ambos, ou seja, judeus e gentios. Então, da mesma forma que fomos reconciliados com Deus, mas os judeus e gentios, deles, a união entre eles, foi criada a igreja, foi criado um novo povo, né? Mas nisso compreenda de uma forma vertical e horizontal. Vertical, entre o homem e Deus, é claro, e horizontal entre os homens, horizontal entre judeus e gentios. Repito, a reconciliação deve ser compreendida de forma dupla, deve ser duplamente compreendida. Com isso, irmãos, observamos que a ira de Deus, por causa dos pecados que estava sobre nós, essa ira de Deus, ela foi cravada na cruz, ocorrendo a reconciliação, sendo concretizado tudo na cruz do Calvário. E com isso vem gerar e vem surgir um novo povo, num único corpo, chamado família de Deus, Igreja de Cristo. Louvado seja Deus. Resumo do tópico número 3, o Ministério da Reconciliação, ao restaurar a comunhão, estabeleceu a igreja, a nova família de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Conclusão desta maravilhosa lição. Aleluia. Irmãos, a conclusão desta lição é que, sim, em obediência àquele plano divino que estudamos lá nas primeiras lições, né? Cristo cumpre esse plano divino. Todas as demandas da lei foram cumpridas na cruz. Por esse sacrifício de Cristo, ele derruba todas as barreiras. Ele vem abolir as ordenanças cerimoniais.
Ele tira toda a divisão entre os homens e traz uma paz, mas uma paz conquistada na cruz, desfazendo toda inimizade. E nisso ele cria um novo povo, uma nova humanidade, chamada igreja, família de Deus. Família de Deus. Isso é reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, chegamos no final desta lição e é com grande prazer, grande alegria que terminamos mais uma lição. Divulgue, valorize esse trabalho que fazemos com amor, com carinho. Dá trabalho, mas é um trabalho prazeroso. Divulgue para que a palavra de Deus tenha cada vez um maior alcance. Você, como embaixador de Cristo, divulgue a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor.